Pessoal, ontem o Flamengo venceu, né, o Corinthians por 1-0 e vamos ter aqui, né, a entrevista coletiva, né, do Felipe Luiz depois dessa vitória do Flamengo, muito importante na Copa do Brasil. E vamos lá, vamos conferir a primeira entrevista do Felipe Luiz como treinador, né, do Flamengo. Maravilhosa. Que eu senti no banco de reservas. Eu vi meus companheiros por mim. Eu me senti muito orgulhoso. Eu sou um privilegiado e eu falei, não falo da boca para fora. Quando a torcida quer ganhar o jogo, ela ganha sozinha. Então, o apoio que teve hoje refletiu nos jogadores e fico muito feliz de ter conseguido trazer essa energia e a comunhão com a torcida ela tem que crescer cada vez mais. Mas isso a gente só vai conseguir se dentro do campo a gente corresponder à expectativa deles. Felipe, Letícia Marques do GE. Bom, eu estava aqui na coletiva que você falou, né? Após a sua aposentadoria, você até sentou aí brincando, falando assim, ué, aqui que os técnicos dão as coletivas. E eu queria voltar um pouquinho, assim, 10 meses praticamente, né? Desde que você se aposentou, você já falou pra caramba na sua apresentação, mas eu queria que você... A gente viu algumas imagens, você muito emocionado durante todo esse período, né, agora, principalmente quando você pisa no gramado. E eu queria que você hoje, técnico do Flamengo, o que você poderia falar de recado para o Felipe Luiz de 10 meses atrás, que sentou aí e brincou um pouquinho nesse período? O que você pode falar? Assim, como eu falei, né, eu tinha um planejamento, um objetivo muito claro no pós-carreira. Eu já estava me preparando durante muitos anos, estudando durante muitos anos e estou aqui. Assim, antes ou depois ia acontecer. Uma hora eu sabia que ia acontecer. Então eu tentei me preparar o mais rápido possível para poder viver desse lado, do lado do treinador. Não é fácil. Hoje eu estou falando aqui com vocês na vitória, é muito mais fácil, mas vão existir dias que eu vou estar aqui falando na derrota, que vai doer, mas é a profissão que eu escolhi. Sou muito apaixonado pelo que eu faço, muito mesmo. Não me importa ficar a noite sem dormir para poder estudar, para poder melhorar e preparar tudo e deixar tudo preparado e mastigado para os jogadores. Então, eu não tenho dúvida que fazendo as coisas com paixão, a gente está no caminho certo. Felipe, aqui. Boa noite, Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Hoje foi sua estreia como treinador do time profissional, você entrou em campo bem emocionado. Eu queria que você fizesse uma comparação com a sua estreia como jogador do Flamengo também, já que o Flamengo é um clube do seu coração, de infância, de família. Então foram dois momentos, acho que inesquecíveis na sua vida. Eu queria que você fizesse essa comparação de quando você entrou em campo como jogador do Flamengo e hoje como treinador do time principal. Boa pergunta, cara, porque o Felipe Luiz, ele é muito flamenguista, né? Ele tem um amor muito, muito grande pelo Flamengo. E assim, cara, eu acho, minha opinião, né? Que o Felipe Luiz vai se dar muito bem nesse início de carreira. Por dois motivos. Primeiro, por pegar um time muito bem estruturado. É importante você que vai começar é um time bem estruturado. Entendeu? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo também que eu acho que vai se dar muito bem é porque a equipe toda gosta dele. Ele era muito querido lá entre os jogadores, entendeu? Ele sempre foi um cara muito tranquilo, um cara muito ciente do que fazia, né? Tanto em campo como fora. Então, assim, a equipe toda tá abraçando ele. E eu tenho certeza que a equipe vai dar o sangue, né? Pra poder também ajudar ele também a se dar bem nesse início de carreira. Então, por esses motivos, eu acho que o Flamengo acertou em ter tirado o Tite e colocado ele. E eu acho que ele não vai ficar como interino, não. Eu acho que ele vai ficar assim, um tempinho bom aí no Flamengo. Interessante. Como jogador, E ele entende muito de futebol, né? um certo receio que eu vinha de lesão. Ele entende tanto bem de futebol jogando aqui no Brasil como fora do Brasil. Então, assim, ele tem um vasto conhecimento. Eu também acredito que o network dele,
o conhecimento dele pode trazer vários outros jogadores de fora para o Brasil, né? Já que ele conhece vários jogadores mundialmente, entendeu? Então, assim, tudo isso influencia muito. E eu lembro que lá na Bahia, eu ficava olhando toda hora para a camiseta, que era cinza, e pro escudo, e eu ficava olhando para as placas do Campeonato Brasileiro, que eu falava, caramba, não sei se quase 20 anos, sei lá, 17, 18 anos depois que eu saí, eu voltei a jogar o Campeonato Brasileiro. E isso para mim, eu estava no jogo pensando nesse momento, mas com aquela tensão de jogar bem, de tentar fazer um jogo perfeito e tudo mais. E não foi aquelas coisas, mas como treinador é 100% diferente, totalmente diferente, não tem nada a ver. O que eu vivi nesses últimos 2 ou 3 dias foram 7 anos da minha vida, mais ou menos. Foi muito intenso, foram muitas e muitas horas de preparação para poder tentar ajustar coisas para o jogo, mas ficar no banco de reservas já não é uma novidade para mim, porque eu vivi antes. Então eu já tinha vindo aqui na final com o Sub-20, vivi várias vezes como essa experiência de ele estar no banco mundial, de reservas, né? Com o então Sub-20 já. Simplesmente foi ver como realmente técnico o que mais me impressionou foi ver meus companheiros correndo e fazendo o que eu falava. Antes eu estava dentro do campo jogando com eles, e agora eu falava ajustava as posições e eles faziam e me obedeciam. Isso foi o que mais me emocionou. Felipe, boa noite. É Guilherme Xavier da Trivela. Queria falar um pouco sobre a questão do Gabigol. Ele não era o mais cotado para começar hoje, falava-se que o Gonzalo Plata seria o titular e na hora da escalação o Gabriel apareceu. E você comentou ontem, eu queria que você explicasse se foi uma opção sua técnica ou uma questão física, e queria que você fizesse uma avaliação da atuação do Gabriel. Já foi um ponto importante para você hoje? O Gabriel é um jogador histórico, um ídolo histórico do clube, e eu, mais do que ninguém, sei o que ele pode dar para a equipe. Conhece a equipe, o que ele né? pode nos oferecer. Um jogador não melhora da noite para o dia. Ele precisa de minutos, ele precisa de sequência, ele precisa de certo carinho, um cuidado, mas não só o Gabriel. Não só o Gabriel. Nós podemos falar aqui de inúmeros outros jogadores que com um treinador pode ter mais minutos ou menos minutos, e isso é natural, né, no futebol. Então, o Gabriel foi uma escolha minha, escolha técnica, uma escolha que, como eu falei, eu sei o que ele pode me oferecer. Imaginei como o adversário vinha jogar, imaginei como a gente poderia atacá-los, e o plano de jogo foi em cima dele como número 9, e com o Bruno mais aberto. Então, acredito que ele tenha feito um bom jogo, com certeza tem muito a evoluir, fisicamente, confiança mesmo. E a hora que ele, a primeira a entrar, ele volta a ser o Gabriel mentalmente, e fisicamente ele vai precisar de mais tempo. Talvez vai sentir no próximo jogo, porque não é fácil depois de tanto tempo sem jogar ter uma sequência, mas vou tratar dele e todos com muito carinho. Boa noite, Felipe. Luiz Machado. O Felipe Luiz, cara, ele é um cara muito inteligente mesmo, até na fala dele. Você vê como se ele fosse um técnico de 70 anos, né? Um Ramon Dias, por exemplo. Ele é muito específico, que ele quer sim recuperar o Gabigol, vai ajudá-lo de todas as formas possíveis, mas ele nunca fala só do Gabigol, todo o elenco também. Tem outros jogadores também, entendeu? Então isso é muito, muito bacana mesmo do Felipe Luiz. Da Rádio Web Total. Felipe, parabéns pela vitória. Apesar do domínio completo do Flamengo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, percebemos a dificuldade ainda de fazer finalizações ao gol. Tivemos aí apenas 7 finalizações ao gol, né? Que é uma dificuldade que o Flamengo já tinha, né, no comando anterior. No seu ponto de vista, o que o Flamengo precisa fazer para poder melhorar o setor ofensivo e poder ter mais efetividade, né? Uma vez que essa partida poderia ter sido um placar dilatado. 7 dentro do arco, você fala?
19 finalizações, 7 ao gol, no gol, ok. 19 finalizações, são muitas finalizações, hein? Muitas finalizações, hein? O que poder fazer para ajustar como é que fala? Essa fala dele aí me lembrou muito do Tite, né? Eu falei isso, né? Entendeu? Tipo aí, ele falou aí 19 finalizações, 7 finalizações, porque na verdade ele falou 19, né? Do Flamengo. Então 7 ao gol é muita finalização, de certa forma, viu? De 7 finalizações, você acertar 2, 3, 2, 3 gols, pô. Entendeu? E o Flamengo teve chance de fazer sim 2, 3 gols. A mira, ajustar. Isso, tendo chances, tendo ocasiões de gol, a bola vai entrar. Então, o meu dever é fazer com que cada vez que os meus laterais cheguem no fundo, estejam 3 jogadores dentro da área. Meu dever é cada vez que o Arrascaeta pegar a bola, existam 2 jogadores atacando o espaço. E por aí vai. Então, vão fazer gol sempre? Com certeza não. Pode ter certeza que existem dias melhores, dias piores, dias que você vai golear, dias que a bola não vai entrar. Existe um grande goleiro no gol, que foi meu companheiro também. Desculpa. Mas eu vi um time que criou muitas chances, que conseguiu finalizar e que incomodou o adversário em todo momento. Então, fiquei feliz porque é questão de tempo que a bola entre, porque a qualidade é extraordinária. Eu tenho uma máquina na mão. Uma máquina, Boa noite, timão, Felipe. né? Alana Fonseca da Mosaico. O que eu gostaria de saber uma coisa é que você hoje fez uma operação pós-perda muito forte e também subiu as linhas. Isso já era uma característica sua desde as categorias de base, no sub-15, no sub-20. Podemos falar que isso vai ser uma característica do Flamengo de Filipe Luís? Jogar pra frente, né? Boa noite. Confesso que a pressão pós-perda que já estava antes do Filipe Luís chegar era muito forte, sempre foi. Esse time tem um pé de pressiona muito forte, herança do trabalho do Tite, e as linhas altas é um ajuste que sim, também já existia, mas que eu quero fazer e quero colocar os ajustes necessários para poder fazer do meu jeito, né? Cara, não tem lógica, um time maço que nem o do Flamengo, vários jogadores bons, né? E jogar pra trás, no contra-ataque, jogar ali fechadinho. É um time de ir pra frente mesmo, cara. É um time de botar pressão. Minha opinião, né? Você vai pegar um Real Madrid, vai pegar um Manchester City e vai jogar recuado. Tem que jogar com as linhas pra frente mesmo. Não tem outra. E querendo ou não, hoje aqui no Brasil existe 3, 4 times que estão em um nível diferente em termos de elenco, né? Para os demais times, né? Hoje você pega aqui o Flamengo, o Palmeiras, o Botafogo e digamos que o Bahia. São 4 times aí, né? Que, pô, estão com times muito bons que podem jogar assim para frente, né? Tem outros times aí intermediário, né? Que nem, por exemplo, o time do Vasco hoje é um time, na minha opinião, intermediário. É um time que tem boas peças, mas precisa se ajustar. Não foi muito bem nas contratações do meio do ano, nem do início do ano, né? E assim, precisa se ajustar. Medianos. Tem o São Paulo também, que tá um time mediano, na minha opinião, né? Tem o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, que na minha opinião também é um time mediano, também assim, pra bom, né? E assim, mais diferenciado mesmo tem esses 4 times, na minha opinião. O Flamengo é um deles. Não tem como o Flamengo ser um time que jogue recuado. Mas é um time que sabe fazer, que já fez, os jogadores já jogaram com essa linha alta, porque é a única forma de pressionar, se pressionam todos juntos. Tá. Felipe, boa noite. Rodrigo do canal Vamos. Eu não sei se você acredita em coincidências, mas o Alexandre é um cara que esteve presente em muitos momentos da sua vida. Na seleção brasileira, vocês foram convocados juntos algumas vezes, né? Foram campeões da Copa América, foram convocados uma vez um no lugar do outro, enfim, é uma história que muitas vezes se confundiu ali.
e hoje quis o destino que o Alexandro fizesse o primeiro gol da era Felipe Luiz aqui no Flamengo. Então eu queria te perguntar sobre essa sua relação com o Alexandro e se você acha que esse momento pode ter significado alguma coisa. Com certeza, quando a bola entrou eu já pensei nisso, falei, poxa, eu demorei tanto para fazer um gol, ele já fez o primeiro aqui. Um jogador extraordinário, e jogador que jogou em time grande, que jogou Copa do Mundo, que jogou seleção, dispensa apresentação, vocês sabem disso. Pode né? Ser que em algum momento ele seja questionado, né? Mas se a equipe, não tenho dúvida do que eu vou falar, que ele faz o time ser mais, como é que poderia falar? Ser mais completo com ele no campo, né? Mas, dito isso, foi muito difícil escolher entre ele e o Ayrton, porque eu adoro o Ayrton, um cara que eu vi crescer, que me botou no banco, isso eu não posso esquecer, e que vai ter os minutos, claro que vai, necessários. O Alexandro já tem a idade que eu tinha quando eu cheguei aqui, não vai conseguir jogar todos os jogos, e eu preciso do Ayrton, e é um jogador que tem muita margem de evolução, mas muita mesmo, um jogador que tem umas possibilidades, que ele já chegou também na seleção, né? Que pode levá-lo à seleção, mas mantê-lo na seleção. Então, assim, eu tenho 2 laterais que eu não preciso, 3, na verdade, 3 laterais que eu só fechar o olho, pegar o dedo e botar no campo, que eu sei o que vai solucionar meu problema. É bom, né? Ter uma equipe assim, né? Por isso que eu repito. Já começar com uma equipe assim. Felipe, boa noite. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Queria só citar uma coisa antes de eu fazer minha pergunta, que antes do gol anulado do Gabriel, eu consegui perceber vocês dois se comunicando ali. Você tinha perguntado para ele se estava tudo bem, foi algo desse tipo, que eu estava atrás do gol, consegui perceber uma comunicação entre os dois. Ele responde com ok, e logo depois ele faz o gol, estava anulado. Queria que você falasse um pouco dessa relação, né, de proximidade com esses jogadores, se eles já assimilam o seu tipo de modelo de jogo para esse novo Flamengo, e que você falasse um pouco sobre as ações ofensivas do Corinthians no segundo tempo. O Flamengo perde um pouco da pressão e dá algumas chances para o Corinthians. Você acha que defensivamente a equipe já tem o modelo que você espera que eles desempenhem? Defensivamente, Obrigado. você falou? Desculpa. Não, eu não lembro muito bem o que o Gabi falou. Eu sei que ele olhou para mim e falou alguma coisa sobre o gol. Eu perguntei se ele estava bem fisicamente. Por esse lado, sinceramente não lembro não. E depois das trocas e dos ajustes táticos que o Corinthians fez, realmente foi mais complicado. Por quê? Porque eles mudaram o sistema, eles colocaram, se eu não me engano, pelo que eu vi ali, um 5-2-1-2, e não é a mesma coisa pressionar um 4-4-2 losango do que pressionar uma linha de 5. Os jogadores deles são muito anárquicos, se mexem muito pelo campo, então é difícil você ter uma referência clara de quem você vai pressionar. Cara, e assim, sinceramente, o Corinthians não tem time de ser rebaixado não, no Brasileiro. O Corinthians, ele se reforçou muito e se reforçou muito bem, né? Se reforçou muito bem. E o Ramon Dias também é um ótimo treinador, né? E com as trocas e sem poder ter treinado uma pressão nesse sistema, claro que desajusta, é natural. Mas a gente tentou ajustar e até, sei lá, no minuto 25 ali foi bem. Depois realmente o time caiu. Mas mesmo assim, controlou bem. Acho que a linha de 4 fez um jogo fantástico e não tomamos gol, né? Porque tem que saber sofrer. Não existe time que ataca 90 minutos e não sofre chute no gol. Não. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil. Obrigada por ter chegado rápido aqui na coletiva. Queria que você explicasse a tua opção hoje por sacar o Fabrício Bruno e colocar o Léo Ortiz, né? O Léo vinha jogando de volante muito bem, inclusive, mas vários torcedores já pediam para que ele fosse para a zaga, que de fato é a posição que ele se sente mais confortável, né? Tem a ver aí com essa questão da pressão alta, enfim, queria que você explicasse. Antes dele falar, eu não vi a resposta dele não. Pessoal, é uma burrice você ter jogadores que é de uma função e você colocar em outra. É uma burrice. Pô, se eu tenho um cara que é centroavante, eu não vou colocar ele como ponta não, né? Porque se o cara é centroavante, ele tá acostumado a ficar ali dentro da área. Não tá acostumado a dar aquelas arrancadas que nem ponta, entendeu?
Por exemplo, o caso do Verratti no Vasco, né? O Verratti, ele é um centroavante. Aí vai colocar ele na ponta. O cara não tem velocidade, não tem habilidade. Então, cada um na sua função. O cara é zagueiro, vai colocar ele como volante. Um volante, ele tem que ter uma qualidade mais de saída de bola, né? Tem que ter mais habilidade, tem que ter um domínio melhor de bola. Zagueiro, pra mim, pode ser aquele zagueiro que pegou, deu um chutou pra frente. Não tem problema. Tudo bem que o futebol está mais moderno, né? Tem que ter um certo controle de bola, sair tocando. Mas a função do zagueiro é mandar a bola pra longe, tirar dali. Tirar o perigo, entendeu? Aí vai colocar um cara que é zagueiro com volante. Aí o cara não se desempenha bem e acaba, no caso, sendo criticado por não estar jogando bem. Mas ele não tá na função dele, entendeu? Então, parabéns pro Filipe Luís de colocar o cara na posição dele. É o básico isso aí, poxa. É um pouco do mesmo do Alexandre e do Ayrton. São dois laterais de seleção. Fecha o olho, pega um e bota. O Fabrício e o Léo também são dois jogadores fantásticos. Dois zagueiros que são super seguros e que não tem erro, né? E foi uma opção realmente tática, né? Não, uma opção segundo o nosso plano de jogo, que eu tinha estudado sobre o Corinthians, e encaixava melhor o Léo nesse jogo. Outro jogo vai ser o Fabrício e outro jogo vai ser o Davi. E se precisar do Cleiton, eu sei que também vou poder contar com ele, mas eu costumo fazer esses ajustes dependendo muito do que o adversário faz, e hoje foi o Léo. Mas, dito isso, o Fabrício é um grande líder desse elenco, é um dos capitães. Eu adoro ele, fui campeão com ele e sei o quanto é difícil ficar fora, e não tenho dúvida que ele é importantíssimo para mim e vai ser até o final. É isso aí, pessoal. Essa foi a coletiva, né? A primeira coletiva do Filipe Luís. Se você curtiu, se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, fui!